Meus amados, bom dia. A palavra de hoje está lá em Obadias 1:17. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão suas verdades. Amados, a palavra do Senhor diz que o reino do Senhor é tomado por força. É tomado por violência. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Sempre que nós, os filhos de Deus, enxergamos essa força de Deus na palavra do próprio Deus, nós entendemos que nós temos que orar, em primeiro lugar, estudar a palavra de Deus, seja sozinho ou na igreja, ou junto com outro cristão, em comunhão, para que também se cumpra a palavra, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em comunhão. E aí o Espírito Santo vai nos fortalecendo dia a dia quando nós nos enchemos da vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos homens e mulheres espirituais, pessoas dedicadas a Ele, pessoas dedicadas a ser nova criatura, a deixar o velho homem. Entretanto, essa verdadeira batalha começa no momento em que você abre os seus olhos logo pela manhã. O sábio Salomão já falava: por que te preocupa tu com o dia de amanhã, se tu não sabe nem como termina o dia de hoje? Um homem chegou, olhou para os seus celeiros, Cristo contando ali uma parábola. Um homem chegou, olhou para os celeiros e de repente ele falou para ele mesmo: tudo isso eu construí com a força dos meus braços, com a minha inteligência. E Deus gritou do alto do céu e falou assim: tolo, ainda hoje pedirei a sua vida. O que Deus quer nos dizer sobre reino, força, como tomar as coisas em espírito e o porquê que o homem não deve confiar na força do seu braço? A Bíblia Sagrada diz que do Senhor é a terra e a plenitude da terra, e Ele dá aos filhos dos homens para que dela se partem. Mas sobre esta terra também há um principado chamado de Satanás. E ele é enganador, é usurpador e é mentiroso. Na verdade, nós já somos abençoados com essas bênçãos todas que vêm de Deus. Só que Satanás nos engana, pegando a bênção que é nossa. E aí Deus entra com a palavra: o reino é tomado por força, por violência. Nós temos que nos revestir dessas armaduras de Deus, da palavra de Deus, da oração e do jejum, e da comunhão com Deus. Eu estou falando sobre os desafios do dia a dia. Para você ter comunhão com Deus, você tem que passar pelos desafios do dia a dia. Quais são esses desafios, pastor? São os velhos amigos. Pessoas que sempre estão te chamando a atenção, seja no telefone, seja nas esquinas das ruas, seja em lugares que você já trabalhou. Hábitos que você tinha, o cigarro, a bebida, ou até mesmo a lascívia, a impureza, a prostituição. Dores que você sempre sentiu no seu coração: fulano me deixou, eu não gosto de fulano. Crises financeiras que você ainda não superou. Tudo isso é empecilho para que você seja nova criatura, que devem ser enfrentados por você, superados por você. Contudo, você não pode vencê-los sozinho. Você tem que estar familiarizado com a palavra de Deus. Você não tem como vencer esses obstáculos ou essa situação sozinho. Mas quando você começa a ajoelhar e buscando comunhão com o Espírito Santo, lendo a palavra de Deus, jejuando, você começa a se revestir da nova criatura e deixar tudo aquilo que é do velho homem para trás, porque você vai adquirindo
a nova semelhança que Deus tem para a sua vida. Ou seja, a nova criatura em Cristo Jesus. A nova criatura é uma caminhada, mas também é um esforço dia a dia que você tem que fazer. Se você não fizer esses esforços, ninguém vai fazer por você. À medida em que você cresce na palavra, a sua mente se abre para a realidade do reino dos céus. E Deus, ele começa a dar provisões diárias para que você seja capacitado pelo próprio Espírito Santo em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A partir desse conhecimento, como diz lá em Oséias 4,6, o que diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. O povo adquire conhecimento e começa a tomar posição diante de Deus. E aí você começa a viver de uma forma vitoriosa após o vaso ser moldado. Primeiro dói, quando Deus está pegando, está moldando o vaso ali, mas aí daqui a pouco o vaso vai tomando forma e as vitórias em Cristo começam a aparecer. Mas você tem que perseverar, ir até o fim com Deus, em nome de Jesus. Se você tiver essa compreensão da palavra de Deus, que ela é suficiente para te manter em pé, então automaticamente você vai se transformar o alvo imediato de Satanás. Por isso que Jesus fala, não ignoreis os ardis de Satanás. Quando você começa a tomar posição diante de Deus, o teu inimigo se levanta contra você. E aí vem aquela situação. Aqueles que conhecem a Deus têm que ser batizados tanto na água como no Espírito. Tem que passar também pelas provas de fogo para ser aprovado pelo próprio Deus. Cristo não foi poupado. Quando Cristo saiu de dentro daquela água, o Espírito Santo levou Jesus Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4. Conforme você vai adquirindo mais conhecimento da palavra de Deus, você também deve aprender a propiciar-se das coisas de Deus, que está escrito na palavra do próprio Deus como benefício. Você tem que se apropriar dessas coisas. Vai se apropriando do poder de Deus, da autoridade de Deus, como filho de Deus. Você vai aprendendo os mistérios da palavra de Deus, vai crescendo em espírito e em verdade, vai pegando o discernimento, o entendimento, a sabedoria, o conhecimento de Deus. E aí você vai ficando um amigo do Espírito Santo. Você vai começando a entender como é que a Bíblia Sagrada vai te capacitar para você articular o mundo espiritual. E aí Deus, ele começa a olhar para a terra e falar assim, eis ali um homem, uma mulher segundo o meu coração, como ele falou para Davi. Eis ali uma pessoa que tem discernimento. Eis ali um filho amado. Eis ali a menina dos meus olhos. E aí Deus começa a ter o cuidado de mandar anjos para guerrear contra você, a teu favor no mundo espiritual contra Satanás. Amém, igreja? Então, existem forças por toda parte, tentando impedir você de possuir o que é seu por direito, o que te pertence, aquilo que é legal, aquilo que é legitimado para você no mundo espiritual. Se Efésios capítulo 1 diz que você é abençoado com toda sorte de bênção, então essas forças, elas vêm contra você para poder te tirar da presença de Deus. Mas a Bíblia também diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando essas forças vêm, é para que você se levante em espírito e combata o bom combate, como disse Paulo. E aí é nesse momento que você começa a oferecer para Deus um culto racional, um culto de inteligência, um culto de entendimento da palavra de Deus, para provar para o mundo espiritual que você já está capacitado em Cristo, como diz lá em Hebreus capítulo 1, que você é observado por uma multidão de testemunhas. Então essas testemunhas, ela quer saber se você está ou não sendo aprovado pelo próprio Deus. Porque Deus diz que nos prova até mesmo nas provas de fogo. Então o Senhor Jesus diz, se faz violência ao reino dos céus.
e pela força se apoderam deles. Amém? Nós vamos fazer violência contra esses demônios do ar. E por força nós vamos se apoderar daquilo que é nosso por direito e por herança. O segredo não é orar pedindo bênção. O segredo é combater o bom combate tomando de quem tem a tua bênção. Mateus capítulo 11, verso 12. Você tem que combater o bom combate. Você tem que guardar a fé todos os dias da sua vida. Leia capítulo de Timóteo, 1 Timóteo 6. Dê uma olhada especial em Timóteo 6,12. Embora as nossas armas, a nossa milícia não seja carnal, mas sim poderosas em Deus, nós temos que entender que as nossas armas, elas são investiduras do próprio Deus sobre as nossas vidas. Deus do céu vai mandar essas armas através de dons. Dom de discernir, dom de visão, o dom do amor, o dom da profecia. Amém? E Deus vai nos mandar estes dons em nome de Jesus. Assim como Abraão recusou-se a levar em conta o seu corpo ou a sua enfermidade da sua esposa, ele recusou olhar para tudo isso, irmão. Abraão, quando ele falou para Ló, escolha para onde tu quer ir para os vales ou quer ir para a terra seca, ou quer ir para o deserto? Ló, espertão, falou, quero ir para os vales. Abraão falou assim, eu sei que o Senhor é comigo, então eu vou por aqui, que ele vai me prosperar por onde quer que eu for. Abraão ficou rico, foi no deserto. Amados, quando você tem a bênção, não existe esse negócio de deserto, não. É no deserto que você enriquece. Pelo poder do nome de Jesus, basta você estar na posição. O segredo está em Abraão, ele era o pai da fé. Da mesma forma, não fique olhando para a situação que está em sua volta. Não fique olhando para os montes, porque haverá livramento da parte de Deus. Porque nós somos separados de Deus, filhos do Deus Altíssimo. Nós somos os possuidores da promessa que foi dada a Jacó, pelo poder do nome de Jesus. Porém, repita para si mesmo, continuamente, o que Deus afirma ao seu respeito. Em sua palavra, eis aí o meu filho amado. Recuse-se a cambalear, a vacilar, a ir para a mesa do escarnecedor, a ser movido por amigos falsos. Recuse-se a se viciar novamente nos vícios da bebida, do cigarro, das drogas. Recuse-se pelo poder do nome de Jesus. Permaneça firme na palavra de Deus. Se levante agora e diz para o Deus Todo-Poderoso que você é o Filho do Deus Altíssimo. Pelo tempo que for necessário, dia a dia, levanta e fala, hoje é dia do Senhor na minha vida. Hoje o Senhor se levanta ao meu favor mais uma vez, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Meus amados, isso é muito sério. Creia, isso é muito sério. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que essa palavra seja uma bênção na sua vida. Toma. Pode ser o monte que for, toma por força. Combata o bom combate contra os principados, as potestades, as hostes do mal, os demônios deste mundo tenebroso, as Jezabels da vida. Combata o bom combate, pelo poder do nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor dos Exércitos. Bendito seja o Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Meu nome é Pastor Assênio Santos. Eu sou evangelista e conferencista, pregador da palavra do Rei de Jesus Cristo sobre esta terra. Meu telefone é 61 99612 8776. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.